Bad Prince é um bully romance nacional escrito pela Zoe. Disponível no Kindle Unlimited, o livro chegou a fazer um certo sucesso dentro da comunidade bookstã. Ele coleciona muitas críticas, mas também há quem defenda a história. Mas não foi por causa da comunidade bookstã ou por causa do sucesso que o livro fez que eu decidi ler essa história. Apesar de Bad Prince ser o meu primeiro contato com a escrita da Zoe, eu já tinha ouvido falar dessa autora antes, quando outras duas influenciadoras leram uma outra série da Zoe, que foi a Dark Hand. Eu tomei conhecimento da existência dessa autora, da existência das obras dela, e aí que eu também descobri que ela iria escrever uma fanfic sobre a relação do Snape com a Lilian e com o Tiago Potter, Ou seja, uma fanfic de Harry Potter. E eu sou muito fã do Snape, é o meu personagem favorito de Harry Potter. Então é óbvio que eu ia ficar interessada por um romance assim, ainda mais um bully romance. E as outras duas influenciadoras que eu falei são a Cris Cirqueira, do canal Cris e Panda, e a Ju Brito. Vou deixar o Instagram delas aqui na descrição para vocês irem conferir o trabalho delas. Só que ao mesmo tempo que eu fiquei com muita vontade de ler Bad Prince, parece que esse momento nunca chegava. Eu não sei porquê, mas eu funciono muito na intuição, sabe? Quando o livro chama você, é porque você precisa ler ele. Caso isso não aconteça, eu não vou ler o livro. Até que finalmente esse ano, agora, 2024, essa intuição de ler essa história realmente aconteceu e eu realmente conheci Scarlett e Conrad. Conheci esse casal, conheci esse universo, conheci a escrita da Zoe, finalmente. E ao terminar Bad Prince, eu, Juliane, da Estação dos Livros, precisava muito compartilhar com vocês as minhas impressões, porque foram várias. Então, basicamente, nesse vídeo aqui, eu vou trazer uma resenha sobre esse livro, Bad Prince. Vou falar sobre tudo que eu senti lendo ele, tanto aspectos positivos quanto negativos. Vou falar também o que é bully romance, o que é esse gênero de fato. Fiquem até o final desse vídeo porque tem muita coisa interessante. Então, antes de falar para vocês do que se trata a história de Bad Prince, eu precisava conceituar o que é um bully romance. Eu fiz uma breve pesquisa no Google. E eu sou uma péssima pesquisadora, eu não consigo achar as coisas que eu realmente quero, mas eu achei um blog gringo explicando mais ou menos do que se trata bully romance, já que é blog assim, tipo, não é uma definição oficial de o que é um bully romance. Então, meio que é uma mescla dessa fonte que eu peguei para me basear um pouquinho e também da minha interpretação e experiência pessoal com bully romance. Bom, esse é um subgênero do romance em que o personagem, um dos protagonistas, ou até mesmo os dois, pratica bullying com seu interesse amoroso. Exatamente, parece ser bem problemático, Assim, tipo, falando dessa forma, e realmente é. Bom, historicamente, o bully romance ele se inspira bastante no romance gótico e sombrio e enfatiza temas como obsessão, redenção e o poder do amor para curar e transformar. E aí, com o tempo, esse gênero começou a desenvolver personagens com mais nuances, histórias em vários cenários diferentes e também questões morais mais complexas. E muitas vezes os ataques feitos por quem pratica o bullying, na verdade, mascaram emoções mais profundas, como traumas, mágoas, paixão e outros sentimentos ali envolvidos. E além disso, normalmente há um passado intrigante que faz com que o protagonista, o personagem, haja dessa forma com o amor da sua vida. E conforme a história vai passando, esses segredos, esse passado vai vindo à tona, eles são revelados e aí a gente entende melhor a história. E a partir do momento que se entende o que aconteceu no passado e como que tudo chegou ao ponto que chegou, a relação dos dois começa a melhorar e tipo, a história também acaba melhorando. E aí, por consequência, a narrativa acaba ficando um pouquinho mais profunda ali
quando a gente conhece esse passado do protagonista, dos protagonistas. E algumas dessas histórias de bullying romance começam, ou a maioria delas, na verdade, começam com os protagonistas se odiando muito. Seja por alguma interação mal resolvida entre os dois no passado, seja por negarem o sentimento e a atração que um tem pelo outro, ou por algum outro motivo que faça com que os dois se odeiem profundamente. Isso faz com que o bullying romance ele seja um tipo de história inimigos para amantes, na qual o ódio dos protagonistas, essa animosidade que existe entre eles, se transforma em uma paixão, ou no caso de eles já terem se amado no passado, o amor acaba sobressaindo ao ódio, à raiva, à mágoa e todos os traumas que eles tiveram ali, que fez com que a relação chegasse ao ponto de se odiarem profundamente. E aí também tem características básicas desse tipo de romance, são os arcos de redenção, em que principalmente a pessoa que pratica o bullying acaba tendo um processo de crescimento pessoal. Eles confrontam seus demônios, eles expõem sua vulnerabilidade e se transformam em pessoas melhores. Além disso, em um bullying romance também existe uma certa relação de poder que um personagem exerce sobre o outro, o que aumenta a tensão entre eles, tanto a tensão de eles se odiarem como também a tensão sexual, e contribui para a resolução da história. Bom, em Bad Prince a gente conhece a Scarlett, uma garota de 19 anos que estuda na Prince University e namora com Isaac Prince, filho mais novo do reitor da faculdade, e que é um jovem bem popular. A Scarlett é uma pessoa bem solitária, ela não tem nenhum amigo naquela universidade e apesar de amar muito e ter uma certa dependência emocional com o Isaac, ela sabe que existe alguma coisa errada no relacionamento entre os dois, mas não faz nada com relação a isso. Basicamente, a Scarlett ela está ali só na inércia, sabe? Apenas sobrevivendo e dando o mínimo de si para qualquer coisa. A vida de Scarlett muda quando Conrad Prince, irmão mais velho do Isaac, volta para a vida dela. Os dois tiveram um tipo de um relacionamento há 5 anos atrás, mas um incidente transforma a vida de ambos para sempre. Um incidente que fez com que Scarlett odiasse Conrad do fundo da sua alma. Mas Conrad também odeia Scarlett profundamente. Ele tem plena consciência do seu erro, mas o ressentimento para com a garota é maior. Para ele, Scarlett é uma traidora. Por conta disso, ao voltar para a cidade, Conrad tem como objetivo se vingar de Scarlett e destruir a garota de uma forma avassaladora. Mas, apesar de se odiarem profundamente, Scarlett e Conrad nutrem também uma atração muito forte um pelo outro. Além de lutar um contra o outro, a gente também vê Conrad e Scarlett lutando contra os próprios sentimentos, pois ao mesmo tempo em que se odeiam, eles também querem se pegar. A gente também entende os sentimentos, as ações, a história e a relação desses dois personagens. Esse também é um livro que intercala o momento atual, quando ambos já estão na faculdade, com os momentos do passado há 5 anos atrás, quando eles começaram a se falar e todas as consequências dessa proximidade. Em Bad Prince, a gente acompanha um amor que começa na adolescência e, portanto, existe ali uns momentos fofos de um casal que conhece o amor pela primeira vez. Um sentimento que evolui para um relacionamento de companheirismo, fidelidade, troca de confidências e afeto, mas que se transforma principalmente por conta das vivências e ações de Conrad, por conta da falta de comunicação entre o casal e por interferência de outros personagens, em uma desgastante relação com ressentimento, mágoas, ódio, traumas, desejo por vingança e humilhação. No entanto, apesar desses sentimentos negativos, Scarlett e Conrad ainda se amam profundamente. E veremos ao longo da história os dois cedendo a essa tensão sexual e ao vício que um tem para com o outro. Além do bullying e da paixão, ainda podemos encontrar em Bad Prince temas como violência doméstica, dependência emocional,
abandono parental, manipulação, uso de drogas lícitas e ilícitas, abuso físico, psicológico e sexual, depressão e suicídio. Então, assim, tipo, é um romance bem leve, não é mesmo? E aí, então, vamos ao que eu senti lendo Bad Prince. Nesse tópico aqui eu vou falar sobre o que eu sinto quando eu leio um livro de bullying romance. E também vou falar o meu ponto positivo para Bad Prince e os meus pontos negativos que eu encontrei nessa história, né? Também pode ser que nesse tópico aqui eu fale spoiler da história. Quando chegar a hora do spoiler, eu aviso vocês, tá? Eu vou ser sincera com vocês. Sempre que eu leio um livro de bullying romance, na verdade, esse é o segundo que eu já li na minha vida. Eu também já li um livro de dark romance. Então foram 3 meio assim, tipo, mais sombrio. Ou então um livro que tem um relacionamento conturbado, como por exemplo, eu já li Belo Desastre. Eu sempre fico muito confusa com relação aos meus sentimentos. Eu fico com uma certa vergonha, assim, tipo, é impossível não ter esse sentimento de vergonha quando eu leio esse tipo de livro. Principalmente quando eu falo que eu leio esse tipo de livro para pessoas próximas de mim. Na verdade, eu nem falo. Quando alguém me pergunta, você gosta de que gênero? Eu falo romance, distopia, clássicos, os básicos, assim, tipo, mas eu não falo, eu também leio bullying romance, eu leio dark romance. Aí a pessoa vai lá e vai perguntar, e o que é um dark romance? O que é um bullying romance? É um romance que o personagem faz bullying com o interesse amoroso dela. Aí eu vou ficar com o quê? Uma cara de tacho, assim, tipo, não tem como eu não ter vergonha. Não sei se é um sentimento que fazem a gente ter, ou se é pra gente não ter vergonha, ou se é pra gente ter vergonha, mas assim, tipo, mano, não tem como, sabe? O cara faz bullying com a menina, na maioria das vezes. E aí você vai falar, nossa, eu gosto desse tipo de livro, sabe? Assim, tipo, você vai falar na maior cara de alegre. Não, né? Porque é um relacionamento meio tóxico, de dependência total, totalmente contra os meus princípios, tá ligado? Só que assim, tipo, eu gosto, sabe? Eu gosto de ver eles se odiando, eu gosto de ver os personagens cedendo a paixão que eles têm um pelo outro, essa atração e tesão que eles têm. Eu gosto de ver isso, essa química deles. E eu gosto de verdade, sabe? Assim, tipo, é um negócio que muda e mexe comigo. Enquanto eu estou lendo a história, eu fico muito feliz, eu fico com borboletas no estômago. Eu fico assim, tipo, meio que, meu Deus do céu, que romance é esse? Que casal é esse? A gata tá assustada comigo. Então meio que assim, tipo, o que eu sinto é vergonha por medo do julgamento dos outros. Se eu falar que eu gosto desse tipo de história, ao mesmo tempo eu gosto de ver a relação do casal, a interação entre eles. Só que também, ao mesmo tempo, eu entendo que a relação que está presente naquele livro não pode ser replicada na vida real. Isso não pode acontecer, sabe? Um cara que faz isso com uma menina ou vice-versa tem que ser denunciado, tem que responder ali criminalmente na polícia por conta do que ele faz, né? Não existe só violência física e sexual, né? Também existe a dependência emocional, a psicológica e tudo mais. Isso não pode acontecer. Você se sente assim, some da vida desse menino que abusa de você, mesmo que seja psicologicamente, some da vida desse ser, que ele não vai mudar. Ele não vai ser diferente. E até em Bad Prince ele não é diferente. A maioria dos autoras no caso, né, elas sabem os temas que estão sendo retratados ali e não são histórias que vai abordar delicadamente um tema e tudo mais. Não é isso, não é esse o intuito, sabe? O intuito é a relação dos protagonistas e o quanto isso destrói eles, ao mesmo tempo esse amor que ao mesmo tempo é destrutivo e ao mesmo tempo é curativo. É isso que é essa relação, sabe? Não importa o que eles vão fazer, não importa o quanto que eles vão se machucar, eles sempre vão se amar, sabe? É sobre isso essas histórias. Entende o que eu quero dizer? Tipo, não vai aprofundar nos temas de uma forma delicada, sensível e tudo mais. A maioria não
não vai fazer isso. Mas eu entendo que existe sim essa interpretação de que essas histórias romantizam abuso e todo tipo de violência possível e temas complexos, delicados de ser tratados. Eu entendo que muitas pessoas vão interpretar dessa forma e até mesmo eu acho que algumas dessas histórias realmente romantizam. Não é o caso de Bad Prince, porque antes mesmo de começar a história, a autora ela coloca ali um aviso sobre todos os temas delicados que possam gerar gatilho que vão ser colocados ali naquela história. Ela também coloca a classificação indicativa do livro e ao longo da narrativa é possível perceber que os personagens estão em um relacionamento tóxico, que o certo seria os dois se afastarem, mas eles não vão fazer isso porque eles são viciados um no outro, eles têm dependência um no outro, pensam 100% do tempo um no outro e eles se amam profundamente e o amor deles vai ser maior ali do que a sensatez e a razão de ficarem separados. E no final mesmo, até que dá certo, porque eles meio que têm um final feliz ali, tipo, eles resolvem todos os problemas deles e eles começam a viver de boa, sabe? Então meio que de uma certa forma resolve. Nessa história resolve, assim, tipo, na maioria da vida real não vai resolver, mas na história Bad Prince resolve porque é uma história de ficção. Então, ok. Eu gostei muito dessa narrativa, eu fiquei extremamente viciada enquanto eu fazia a leitura, eu não conseguia parar de ler. Eu acho que esse é um dos únicos livros que eu passei a noite lendo. Eu não lembro nem qual que foi o último livro que eu fiz isso. Talvez seja Modal Zushi, talvez seja Acotar, mas eu passei a noite lendo. A narrativa, ela me prendeu, ela é viciante. E esse é um dos pontos positivos, mas o principal ponto positivo dessa história é a interação do casal. Não quando eles estão se humilhando, né? Tipo, quando tem ali o bullying feito ali do Conrad para com a Scarlett. Esse ponto não. Primeiro ali na adolescência, quando eles estão começando a se relacionar, quando eles se conhecem. Naquele ponto, a relação deles era bem mais inocente. Tudo era muito mais leve entre eles. E o Conrad, ele tinha traumas, mas ao mesmo tempo, quando eles ficavam juntos, era como se tudo isso, todos os traumas dele sumissem. A interação inicial deles ali, antes mesmo dela saber dos segredos dele, é algo muito gostosinho, sabe? Que dá borboleta no estômago. Essa primeira fase do relacionamento deles vai para um lugar de acolhimento, de conforto, de... Mesmo que a Scarlett saiba todas as coisas que o Conrad sofreu, ela ainda estava ali junto dele, ela ainda estava ali amando ele profundamente. Mas aí, por conta desse pré-julgamento e auto-julgamento do Conrad para consigo mesmo, para a história dele, isso foi um dos motivos que afastou os dois, que fez com que todas as merdas que aconteceu ali entre os dois acontecessem. Ao mesmo tempo que o Conrad não se achava digno do amor da Scarlett, ele não queria ficar longe dela. E ao mesmo tempo ele não gostava de pensar na hipótese dela se voltar contra ele. Algo que nunca aconteceu na adolescência, mas por conta de manipulação externa, principalmente do Isaac, ele acreditou que sim. Ele caiu muito facinho na manipulação dos outros, sabe? Assim, tipo, foi muito fácil. Meu Deus, ele é tão burro assim. E a Scarlett, ela tinha uma devoção extrema com o Conrad. Ele foi o seu primeiro e único amor. Ela só conseguia pensar nele sempre, 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 sempre. Eu amei isso, sabe? Eu amei tudo isso que aconteceu na adolescência entre eles. E outra coisa que eu achei interessante, eu sempre gosto desse tipo de coisa, é quando, antes de eles começarem a se falar, ambos já estavam se gostando. A Scarlett ficava ali olhando o Conrad, tentando esconder que estava numa obsessão por ele, num tipo de paixão platônica por ele. Ela ficava encarando ele, ficava olhando ele, os movimentos dele, tudo. Enquanto o Conrad, ele percebia a presença dela, a atenção que ela tinha para com ele, ele percebia isso. Então os dois meio que já se atraíam, já tinha essa atração entre os dois bem antes. E
aí, quando o tempo passa, eu gostei muito do fato de que, mesmo se odiando, os dois não conseguiam ficar longe um do outro. E eles têm uma química e uma tensão sexual absurdas. E eu amei muito esse conflito que eles tinham entre eles, lógico, assim, tipo, nos momentos que não tinha bullying. Eu gostava muito dessas farpas que eles trocavam um com o outro, mas também dos conflitos que eles tinham consigo mesmos. Em quantidade, pontos positivos são menores do que os pontos negativos da história, mas a interação de Conrad com Scarlett está presente no livro inteiro. Então, como ela acontece o tempo todo, então meio que tipo se torna bem maior do que os pontos negativos, ou pelo menos equilibra um pouco, sabe? Assim, tipo, então eu amava tudo, sabe? Essa interação entre eles, perfeito. Mas aí vamos falar sobre todos os pontos negativos. Primeiro, com relação à narrativa, eu também achei esse livro um pouco enrolado e repetitivo. O livro ele é muito grande, ele tem umas 800 páginas. E conforme você vai lendo, você percebe que ele está dando algumas voltas, principalmente quando a narrativa está no presente. É uma história que tem tanto o ponto de vista da Scarlett como do Conrad. E aí tinha vários capítulos, tipo, acho que mais de 10 vezes que o Conrad repete assim: não, que eu vou humilhar a Scarlett, não, que ela vai se arrepender, não sei o que tem, não sei o que lá. E fica assim, sabe? Tipo, ele fica nesse pensamento a vida inteira e você fica assim: vai logo, então faz isso, faz esse bullying logo, meu Deus do céu, para de falar, para de prometer, faz logo, meu Deus. Você não quer que ele faça, mas faz. Já que você tá prometendo há muito tempo e não tá cumprindo, então faz logo, pelo amor de Deus. Mas ao mesmo tempo, mesmo que são pontos que até entretenham de alguma forma, conforme você vai avançando, você fica cansado, você fica frustrada, porque você quer que os conflitos sejam resolvidos e sejam solucionados e que as coisas andem de alguma forma, e não anda. E pra mim faltou diálogos, principalmente entre o Conrad e a Scarlett. Tipo, todas as vezes que eles se viam, depois que a gente descobre algumas coisas ali, depois que o Conrad percebe: nossa, eu fiz uma burrada enorme, não sei, nossa, não era verdade isso que eu acreditava, eu pensei que era traidora, mas ela sempre esteve aqui me esperando. Tipo, faltou esse diálogo. E todas as vezes que eles se encontravam depois do momento ali de reviravolta ali da história, em vez de eles resolverem conversarem, eles resolvem as mágoas ali transando. Tipo, eu até acredito que nesse ponto seja a intenção da autora colocar eles resolvendo as mágoas dessa forma, meio que pra demonstrar que eles são viciados um no outro, que existe essa tensão sexual entre eles que eles não conseguem resistir. Eu acho que sim, foi parte da intenção da autora de colocar isso, de tipo, eles não vão conversar, eles vão transar porque é isso que eles querem fazer. Eles não conseguem resistir à atração que existe entre eles ali, então vão transar. E também eu acho que faltou certo diálogo do pai do Conrad Prince, do John Prince, né? Que, tipo assim, ficou ali mais claro que ele era uma pessoa mais do bem, que ele fazia as coisas para proteger a família e tudo mais. Só que eu acho que faltou um a mais, sabe? Assim, tipo, um pedido de desculpa dele próprio, não do que acontece, não depois do que acontece lá, que acontece um incidente. E não é ele direto que faz, né? Através de outra pessoa que ele pede as desculpas e tudo mais. Eu acho que faltou esse pedido de desculpa, faltou esse esclarecimento entre eles. Faltou um pouquinho mais, assim, tipo, dessa relação, dessa proximidade de Conrad com o pai dele, até mesmo para o plot que vem depois, sabe? Até pra gente sentir mais essa perda que vai acontecer ali. Porque, assim, tipo, sem a gente sentir, a gente fica assim, tá, ficou meio que... eles começaram a se entender, o Conrad começou a perceber que o pai dele não era tão ruim assim, mas, tipo, não deu tempo para desenvolver a relação e eles se apegarem de fato um no outro. Sempre vai ficar alguma coisa, acho que pode até ser também elemento que a autora quis também, sabe?
Mas sempre vai ficar essa questão, esse e se? Nossa, a gente estava começando a desenvolver uma relação de paternidade, filho e tudo mais, mas nunca vai pra frente, porque aconteceu o que aconteceu. Outra coisa que eu não gostei também, e que eu achei um ponto negativo nessa história, foi o ódio que o Conrad nutria pela Scarlett. Tipo assim, ok, o Conrad, ele caiu em uma mentira contada pelo irmão dele, pelo Isaac, de que a Scarlett não queria mais ele, que ela tava com uma aversão com ele por conta da mãe do Conrad, que é a pessoa que ele mais queria proteger ali na história e tudo mais. Tanto o Isaac como a irmã da Scarlett, a Susan, que ela teve ali, eles queriam de alguma forma separar os dois pombinhos e realmente através da manipulação ali conseguiram. O Conrad, ele caiu nessa manipulação no momento dele mais vulnerável, que foi quando ele apanhou do padrasto, né? Ele já apanhava desde a infância, sempre apanhou do padrasto dele, meio que todos os dias, era uma coisa diária ali. Mas só que dessa vez foi num ponto que deu polícia, tipo, teria que dar polícia em todas as outras vezes, mas assim, tipo, ele não queria chamar a polícia nas outras vezes, porque se a polícia soubesse da situação dele, que era um menor de idade, a mãe do Conrad iria sair prejudicada e ele protegia demais a mãe ali, ele queria ver ela bem, porque ele acreditou muito quando ela contou, o pai dele, o John, deixou ela na miséria, né, teve o filho e abandonou ela, né, e, tipo, foi no momento mais vulnerável dele, deu polícia, a mãe dele foi presa, ele foi pro hospital, então, assim, tipo, foi no momento ali que ele estava já com a mente vulnerável. Ele acreditou nessa manipulação do Isaac, de que a Scarlett não queria mais saber dele e tudo mais. E também ao longo dos anos, conforme os anos foram passando, ele acreditou que a Scarlett era uma traidora, que ela tinha se vendido para o John e para o Isaac, né? Que agora, como ela namorava o Isaac, ela é uma traidora, se vendeu por dinheiro para ter uma boa vida. Ok, ele acredita nessa mentira, ok, esse ódio, assim, tipo, ele já é uma pessoa meio perturbada ali, tem vários traumas, e o amor dela era mais uma emoção profunda que existia ali entre os dois, fez com que ele ficasse realmente baqueado. Mas a partir do momento que a gente descobre o que o Conrad fez, o que ele causou, o incidente que aconteceu ali, que mudou a vida deles para sempre, todo o ódio que o Conrad sentia pela Scarlett, independente se ele caiu em manipulação, independente se era verdade ou não, independente disso, todo o ódio que ele nutria pela Scarlett não tinha justificativa e nem lógica, sabe? Ele simplesmente foi uma das pessoas responsável pela morte da irmã da Scarlett. Mano, não tem na onde ele sentir ódio pela Scarlett, sendo que ele é o motivo da desgraça da vida dela. Ele que fez a ação pior. Tá certo que foi um acidente. O que aconteceu ali foi que ele descobriu da manipulação do Isaac com a Susan. Ele ficou no momento de ódio dele, ele colocou fogo numa peruca, jogou essa peruca numa lixeira, pensou que o fogo tinha ali na casa da Scarlett. Ele, o Isaac e a Susan em cômodos separados, né? Ele pensou que o fogo tinha apagado, e aí depois ele foi pra confusão ali com o Isaac, e nessa confusão a Susan tentou separar eles, tentou alertar do fogo que estava se alastrando ali pela casa, né? E o Isaac, né, tipo, tava brigando e tudo mais, ele deu um soco ali na Susan. Ela ficou inconsciente, como ela ficou inconsciente num lugar ali que o fogo já estava muito alto, e eles continuaram a brigar ali mesmo com o fogo. O Isaac, depois, quando viu que tava o negócio ali, nossa, meu Deus, vou morrer incendiado aqui, queimado e tudo mais, ele foge. O Conrad também, ele até tenta salvar a irmã ali da Scarlett, mas ele não consegue, porque senão ele também ia morrer junto, então ele foge. Ele foge no momento que a Scarlett pega ele pulando pela janela.
Então a interpretação tá ali. Conrad foi responsável pela morte da irmã da Scarlett, né? Os dois foram responsáveis, né? O Conrad e o Isaac. O Conrad por ter colocado fogo e o Isaac por ter socado ali, deixado a irmã da Scarlett inconsciente, né? Vamos colocar assim, se o Conrad não tivesse colocado fogo e ainda assim tivesse confusão entre ele e o Isaac e a menina lá fosse ferida nesse confronto ali, ela ainda continuaria viva. Teria ganhado um soco na cara? Teria ganhado um soco na cara, mas no máximo iria pro hospital. Da mesma forma, se tivesse o fogo, o Isaac não tivesse e deixado ela inconsciente, ela teria uma chance ali de sobreviver, não é mesmo? Ela teria uma chance ali de fugir da casa em chamas, mas ela não teve, morreu, coitada. Era insuportável, mas assim, tipo, não merecia ter morrido. E assim, tipo, além de ele ter botado fogo na casa, de ter matado a irmã da Scarlett indiretamente, ele não quis falar com ela depois desses acontecimentos. Ele não quis nem saber. Ela até queria compreender tudo o que aconteceu, porque que tudo aconteceu ali e tudo mais, mas ele não quis saber. Ele só foi embora, meteu o pé e deixou a menina ali plantada em plantas e totalmente destruída, traumatizada ali, sabe? Inclusive, na verdade, ele estava ignorando a Scarlett desde o momento que ele foi agredido ali pelo padrasto. E aí ele já estava ignorando ela, e aí depois isso acontece, e ele não quer, ele ignora, vai embora pra França, muda de país, não quer nem saber. E aí então eu tava pensando, tá, mas se pra ter essa história precisa do ódio que existe entre os dois extremos e tudo mais, de que forma poderia acontecer essa história pra justificar esse ódio todo, sabe? A primeira coisa é que não fosse o Conrad a pessoa responsável por colocar fogo na casa. Tipo, ele e o Isaac começam a brigar ali, aí uma vela cai e arma fogo na casa inteira, e aí a Susan tenta separar ali os dois, tenta alertar os dois, e o Isaac deixa a menina inconsciente. Aí tudo bem, foi o Isaac o maior responsável pela morte da Susan. A Scarlett continuaria achando que ele era o responsável direto pela morte da Susan, o ódio entre os dois existiria, ele iria odiar a garota por sentir que ela o traiu. Ok. O pior é que depois quem acaba levando a culpa toda é o Isaac, sabe? Assim, tipo, no testamento do pai ali, do John, ele fala assim, então, o verdadeiro culpado pela morte da Susan é o Isaac. Não é. É o Conrad e o Isaac. A segunda hipótese é, mantendo a narrativa da morte da Susan e com o Conrad e o Isaac sendo os culpados, não seria ódio que o Conrad teria que sentir pela Scarlett, e sim remorso. Tipo, um remorso deveria corroer ele até o fundo da alma. Tipo, a Scarlett seria a pessoa que mais odiaria ele. E aí, né, tipo, tudo se desenvolveria, ele iria rastejar aos pés da Scarlett para reconquistar o amor dela, para se provar uma pessoa merecedora do amor de Scarlett. E aí a terceira hipótese seria alguma outra narrativa que não envolvesse a morte da irmã da Scarlett e que ao mesmo tempo justificasse o ódio que existe entre os dois. Por exemplo, sei lá, a Scarlett vendo a situação que o Conrad estava passando ali com o padrasto dele, ela resolve fazer um acordo com o John Prince em que ele iria proteger o Conrad, iria proteger a mãe do Conrad, e aí ela, sei lá, faria o que o John quisesse, será, se separar do Conrad e ficar com o Isaac, alguma coisa parecida assim, sabe, uma certa manipulação, e que justificaria o Conrad, acreditaria que ela seria traidora, e todo o ódio que existia ali entre eles, ok, justificaria total. Mas assim, tipo, ao mesmo tempo que pra mim essas hipóteses, que eram teorias que eu fiz ali durante a leitura, pudessem ser melhor,
Ainda assim, essa história não é minha, essa história é da Zoe, então ela cria a narrativa que ela quiser criar, sabe? Não é minha, foi uma história que surgiu na cabeça de outra pessoa, então não faz sentido eu querer que alguma coisa em uma história que não é minha. E ainda assim, a Zoe, ela nunca colocou o Conrad como um bom moço. Ou então que ele teria algum tipo de redenção, porque meio que não importa. Tipo, apesar de tudo que o Conrad fez, isso não iria mudar o sentimento que a Scarlett nutria por ele. Ela sempre iria amar o Conrad e estar completamente viciada nele. E eles sempre terminariam se amando, com traumas, sem traumas, com tudo resolvido, não resolvido, com mágoas, não mágoas. Não importa, eles sempre iriam terminar juntos. Para mim, Bad Prince não é uma história sobre redenção, mas sobre o quanto uma pessoa pode estar presa a um relacionamento por conta do sentimento que ela tem pela outra pessoa, mesmo que esse sentimento seja algo destrutivo. No fim da história, o Conrad ele não muda o jeito dele. Ele continua sendo a mesma pessoa do início ao fim. Lógico que com a mudança de tempos e eles crescendo, eles vão amadurecendo de alguma forma, mas a essência do Conrad está ali. Ele tem vários traumas e um ódio muito grande dentro de si. A diferença é que quando chega no final da história, ele não tem uma pessoa para quem direcionar esse ódio todo. O pai que ele sempre acreditou ser o vilão dessa história se revelou ser uma boa pessoa no final e ainda morreu. O irmão ruim dele morre também. Ele percebe que a Scarlett foi a única pessoa que nunca fez nada contra ele, que na verdade ela sempre o esperou e que foi muito injusto e errado o que ele fez para com ela. E por conta da influência da Scarlett, ele não direciona o ódio que ele tem pelas únicas duas pessoas que talvez justificaria isso. A mãe, que sempre usou ele, se revelou ser uma aproveitadora ali. E o Thomas, o melhor amigo dele, que foi o responsável indireto ou direto ali pela morte ali do John. Então meio que assim, tipo, o final acaba feliz, ele fica na paz, o ódio dele está controlado ali. E terminam felizes para sempre Scarlett e Conrad e com uma filhinha. Então vamos para as referências que existem neste livro. A primeira, como eu disse para vocês, é uma fanfic de Harry Potter inspirada na relação do Snape, Lilian e James. Em que, no caso, nessa história, o Snape seria o Conrad, a Scarlett seria a Lilian e o James seria o Isaac. Como era uma fanfic de Harry Potter, eu já meio que induzia ali que teria alguma tragédia entre o Conrad e a Scarlett depois que as coisas fossem meio resolvidas ali, em que muito provavelmente a Scarlett seria morta ali e principalmente pelas mãos do Thomas, já que o Thomas ele é a pessoa que referencia ali por conta do nome o Voldemort, Então, como em Harry Potter o Voldemort foi a pessoa que matou a Lilian, então meio que eu já induzia ali que provavelmente o Thomas seria o responsável ali, direto ou indireto, pela morte da Scarlett. Isso não acontece, mas realmente é o Thomas o principal culpado ali pela maior tragédia que acontece na história, que no caso é a morte do John Prince. E aí outras referências de Harry Potter que existem nessa história. A universidade é dividida em casas que também são meio que as mesmas casas que existem em Hogwarts, só que com nomes diferentes. Além disso, alguns personagens ali carregam o nome de personagens de Harry Potter. O Thomas recebe o nome de Thomas por conta do Tom Riddle, assim como o pai dele também é um Thomas, por conta do fato de que o pai do Voldemort também se chamava Thomas. E aí tem a outra amiga do Conrad que se chama Bella, uma homenagem a Bellatrix. O sobrenome Prince, que é o sobrenome do Snape. E aí tem uma garota ali no meio, ali aleatória, que se chama Lilian. E outra coisa, o Conrad ele gosta muito de química e produz drogas, assim como lá em Harry Potter o Snape é um mestre das poções.
E no final, o John Prince seria uma referência ao alvo Dumbledore, porque ele é a pessoa ali que está zelando pelo bem dos filhos dele. Ele é a pessoa ali que meio que sabe de tudo e que quer manter tudo no equilíbrio, tudo dentro dos conformes, sabe? Então meio que assim, tipo, seriam essas as referências a Harry Potter. O relacionamento do Conrad com a Scarlet, além de ser inspirado no Snape e na Lilian, também é baseado no Radcliffe e na Catherine do livro Morro dos Ventos Uivantes, em que os dois personagens eles são almas gêmeas, mas devido à genialidade de ambos, ou seja, a personalidade de ambos, tudo o que acontece em volta deles e com eles é só tragédia. Basicamente, assim como Radcliffe e Catherine, Scarlet e Conrad se amam profundamente, mas é um amor destrutivo. E então a gente chega ao final desse vídeo, que é no caso, será que vale a pena ler Bad Prince? Antes de eu falar se vale a pena ou não, eu queria pedir para que vocês se inscrevessem aqui neste canal, curtam esse vídeo, compartilhem ele. E em especial eu peço para que vocês deixem comentários aqui sobre o que vocês acham do gênero de bully romance. Se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês leiam, se vocês não leiam e o motivo para tal. Eu quero estabelecer aqui uma discussão saudável sobre o motivo para ler ou não ler bully romances. E aí também comentem se vocês já leram Bad Prince, se vocês já leram algumas coisas das OX, recomendem para mim outros bully romances também. Eu quero descobrir mais histórias de bully romance, enfim. Bom, ao final dessa resenha, eu digo para vocês que para mim valeu muito a pena ler Bad Prince. Já era um livro que eu queria há muito tempo ler e eu senti muitas coisas com relação a ele. Eu tive uma experiência até que legal, sabe? Assim, tipo, eu consegui entender os pontos positivos que eu gostei, e que no caso foi a interação do casal, mas também eu consegui não passar pano para as ações dos personagens. Como eu disse, é uma leitura que me deixou viciada, e até mesmo por ter me deixado viciada nessa história, o começo dessa leitura foi gostosa, interessante e atraente. Eu realmente estava gostando muito da relação do casal e queria entender o motivo para o ódio entre eles. E se eu pudesse comparar talvez o mesmo vício que Conrad e Scarlet tinha entre eles, eu tive por esse livro. E da mesma forma que a relação dos dois se desgastou ali em algum momento da vida deles, a minha leitura de Bad Prince também foi desgastante em alguns momentos. Tanto pelos pontos negativos que eu falei para vocês, tanto pelo ponto positivo. Eu acredito que ter a experiência de conhecer essa história seja muito válida. Se você já gosta do gênero de bully romance, esse é mais um livro para te entreter e que muito provavelmente você vai gostar. Se você quer uma história de amor com uma química e atração de milhões, esse livro também é para você. Mas também saiba que é o relacionamento dos protagonistas, por mais que tenham pontos altos ali, também é tóxica e desgastante. E é por esse motivo que eu não recomendo essa leitura para as pessoas que já tenham gatilhos com um relacionamento abusivo, tóxico e nesse nível, né? Eu também não recomendo para as pessoas que já não gostam desse tipo de gênero, sabe? Se você não gosta, não precisa ler. Mesmo que não tenha sofrido nada, mesmo que não tenha gatilho, não precisa ler. Se você não gosta, não te atrai, tem várias outras histórias que podem te atrair de alguma forma. Como eu disse, é uma história que aborda, coloca muitos temas delicados ali, só que ela não resolve eles, ela não trata eles da melhor forma possível. Tipo, de uma forma conscientizada, se eu posso assim dizer. Tipo, esses temas, eles apenas estão ali e o romance do casal apenas é o que é. A narrativa, por mais enrolada que ela seja, ela não é mentirosa. De uma forma sutil e às vezes até mesmo bem explícita, ela mostra que o relacionamento da Scarlet com o Conrad é conturbado, mas eles não vão se separar, ou pelo menos ter um grande momento de reflexão sobre a relação deles.
Como eu disse, Scarlett e Conrad sempre vão se amar, eles sempre vão estar juntos, não importa o quão destrutiva seja a relação deles. E no final também, quando tudo se resolve, a relação até se torna saudável, até se torna gostosa ali, sabe? Quando o livro acaba, no caso. Tudo tá resolvido entre eles, eles não vão mais se odiar. Então, tipo, pra sempre eles só vão se amar e fazer sexo até o final das vidas deles. Ah, é lógico, também não indico esse livro para menores de 18 anos, porque até a autora já coloca a classificação indicativa dele. Então, não tem motivo, né? Se não foi feito para adolescente, então não é para adolescente ler, né? Tipo assim, eu sei que muita gente culpa os livros de bully romance, de dark romance, que tem relacionamentos tóxicos. Tipo, um dos motivos é que esses livros vão influenciar o adolescente a esperar um romance desse nível. E ele vai quebrar a cara, vai estar num relacionamento tóxico, conturbado, que vai desgastar ele e tudo mais. Só que assim, são livros que já não são feitos para os adolescentes. Não é culpa de quem gosta ou de quem escreve se os adolescentes têm acesso a eles. Talvez a escola e os pais desses adolescentes tenham que ficar mais no pé, talvez eles tenham que ter mais atenção sobre o que esses adolescentes estão consumindo. Não são histórias de romance feitas para adolescente. Dizer que esses livros não podem existir ou tacar o ódio nesses livros por conta que ele vai influenciar adolescentes é a mesma coisa que a Record fez há uns anos atrás de falar que Death Note incentiva a violência entre as crianças, sendo que é uma história que não é para criança. A classificação indicativa existe. Então, assim, tipo, é meio sem nexo. Eu não gosto dessa justificativa. Tipo, você pode odiar bully romance por todos os motivos, por ele, sei lá, passar pano, por ele abordar de uma forma sem profundidade temas delicados. Eu acredito assim que pessoas adultas maiores de 18 anos, mesmo que tenham já mais uma bagagem de vida, ao se deparar com uma história, elas podem acabar se influenciando de alguma forma. Seus sentimentos podem acabar pesando um pouco, sabe? Eu realmente acho que quando eu terminei Bad Prince, eu também fiquei um pouquinho assim, tipo, baqueada com essa história. Fiquei assim, tipo, pensando, nossa, mas será que foi bom mesmo? Será que eu gostei mesmo? Por que eu tô gostando disso, sabe? Eu fiquei assim também, sabe? Eu acho que pessoas adultas também podem, tipo, tem uma certa influência em pessoas adultas, mas dizer que em adolescentes, sendo que não é uma história pra eles, então aí eu acho que é um argumento não muito legal, sabe? Assim, tipo, é uma história que pode sim influenciar de alguma forma as pessoas. Acho que cada história influencia de alguma forma, acho que cada pessoa se influencia de alguma forma diante de cada história, seja adulta ou não. Mas assim, tipo, criticar uma história que atinge um público-alvo que não é o público-alvo dessa história, eu acho meio nada a ver, sabe? Não gosto disso, acho errado demais. E é isso, gente. Esse vídeo ficou muito longo, eu não sei como que eu vou editar ele. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha de Bad Prince. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, assim, era tudo que eu queria compartilhar. Meus sentimentos, minhas impressões sobre Bad Prince estão aqui nesse vídeo. E é isso, até a próxima e até mais.